Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. O assunto dessa aula vai ser uma parte específica de determinantes, onde a gente trabalha com as propriedades dos determinantes, tá bom? Eu vou tentar citar uma de cada vez e demonstrar elas. Vamos lá? A primeira propriedade que a gente tem, galera, vou colocar aqui, né, um número aqui. A primeira propriedade é quando nós temos duas filas iguais. O que acontece? O que é uma fila? A fila ela pode ser ou uma linha ou uma coluna, ok? Então se eu tiver duas linhas iguais ou duas colunas iguais, a gente tem por propriedade que o nosso determinante vai ser igual a zero, sempre, tá? Dentro das propriedades a gente tem algumas situações, não é apenas essa, que só de, opa, tá acontecendo isso aqui, né? Eu posso dizer que meu determinante é igual a zero. Vamos tentar demonstrar isso para vocês, tá? Eu vou pegar aqui uma matriz de ordem 2 e vou calcular o determinante dela. Vamos pegar aqui 2 e 3, 2 e 3. Aqui eu tenho duas linhas iguais, né? Ó, duas linhas iguais. Eu vou mostrar isso aqui para vocês e aqui dentro ainda existem outras situações, tá? Como é que eu calculo esse determinante? Diagonal principal, 2 vezes 3, 6. Diagonal secundária, 3 vezes 2, 6. Muda o sinal, menos 6. 6 menos 6, 0. Tá bom? Vamos pegar uma matriz 3 por 3. Vou jogar aqui 1, 2, menos 1, 4, menos 3, vou colocar o 2. E aí agora eu vou repetir a linha, tá? Vou repetir essa primeira linha aqui, ó. 1, 2 e menos 1. Como é que a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem 3, né? Determinante de ordem 3, repete as duas colunas, 1, 4, 1, 2, menos 3 e 2. 3 diagonais primárias, 1 vezes menos 3 dá menos 3, com menos 1, 3. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 1, 4. Menos 1 vezes 4 dá menos 4, vezes 2 dá menos 8. Menos 8. 3 diagonais secundárias. Menos 1 vezes menos 3 dá 3, vezes 1, 3. Como está na secundária, troca o sinal, vai ficar menos 3. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4. 4 na secundária, vem aqui, menos 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 1 dá menos 8. Como está na secundária e deu menos 8, vem para cá, mais 8. Olha só, 3 com menos 3 corta, 4 com menos 4 corta, menos 8 com 8 corta, vai dar 0. Então, ao olhar uma matriz ou uma estrutura de determinante e encontrar duas filas iguais, duas linhas iguais, né? Ó, duas linhas iguais. Eu poderia ter colocado também duas colunas iguais, eu já posso afirmar, sem ter que resolver, que o determinante vai ser igual a 0. Próxima propriedade é quando eu tenho filas proporcionais. Filas proporcionais. E aí a gente tem uma comparaçãozinha ali com o primeiro exemplo que eu dei na anterior, né? Vamos lá. Se eu tenho duas filas proporcionais, então o determinante também vai ser igual a 0. Também vai ser igual a 0. Como é que eu vou demonstrar isso aí? Assim, ó. Quando que duas filas são proporcionais? Quando os elementos de uma, né, têm a mesma proporção. A razão formada entre uma linha e outra, todos os elementos têm a mesma razão. Então, olha só, vamos numa 2 por 2 primeiro. Eu vou colocar aqui 1 e menos 3 na linha. Eu vou pegar uma linha proporcional a essa. Como que eu faço para achar uma linha proporcional? Eu vou multiplicar essa linha por algum número. Por exemplo, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Pronto. A primeira linha e a segunda linha são proporcionais. Quando eu faço o determinante, 1 vezes menos 6 vai dar menos 6.
Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Está na secundária, muda o sinal, mais 6. Menos 6 com mais 6, 0. Tá? Se eu fosse pegar uma matriz, né, um determinante de ordem 3, vamos lá, eu vou pegar aqui 0, vou colocar aqui 4, 3, menos 1, 2, 2. Vou pegar essa primeira aqui, primeira coluna, e eu vou multiplicar ela por 3, tá bom? 3 vezes 0 vai dar 0, 3 vezes 4 vai dar 12, 3 vezes 3 vai dar 9. E eu vou calcular esse valor do determinante. Repete as duas colunas, 0, 4 e 3, menos 1, 2 e 2. 3 diagonais principais, 0 vezes qualquer coisa dá 0, não precisamos pensar. Menos 1 vezes 12 dá menos 12, vezes 3, menos 36. 0 vezes qualquer coisa, 0, não precisa pensar. 3 diagonais secundárias, 0 vezes qualquer coisa dá 0, não precisa pensar. 0 vezes qualquer coisa dá 0, não precisa pensar. Menos 1 vezes 4 dá menos 4, vezes 9 dá menos 36. Como está na secundária e deu menos 36, troca o sinal para mais 36. Menos 36 com mais 36, 0 também, ok? Então, aqui eu tinha duas colunas proporcionais, aqui eu tinha duas linhas proporcionais. Tá certo, gente? Vamos para a próxima propriedade. A terceira propriedade que a gente vai citar hoje é a questão de... Terceira propriedade de hoje é todos os elementos de uma fila são, vou colocar nulos, né? Lembrando que nulos quer dizer que é igual a 0. O que acontece se todos os elementos de uma das filas forem nulo? O determinante também vai ser igual a 0, tá? Mas uma propriedade que me diz, olha, a hora que eu enxergo isso aqui acontecendo dentro do meu determinante, eu já posso dizer que o determinante é igual a 0. Vamos lá para o exemplo, né? Primeiro um exemplo de ordem 2. Eu vou pôr a primeira coluna, 0, 0. Vou colocar aqui 2 e menos 15. Repara que, né, se eu quero resolver esse determinante, diagonal principal, 0 vezes menos 15 vai dar 0, 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 0, 0. Se eu pegar uma de ordem 3, eu vou pegar a primeira linha, vai ser só com elementos nulos. E aí agora eu vou colocar aqui 20, menos 1, 5, menos 12, 10 e 1. Como é que eu resolvo o determinante de ordem 3? Repete as duas primeiras colunas. Vai dar 0, 20 menos 12, 0, menos 1, 10. A hora que você for fazer as diagonais principais e secundárias, todos os elementos que você vai começar é 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Diagonais secundárias, 0 vezes qualquer coisa, 0. 0, 0. Então, todos os produtos são iguais a 0, ou seja, o determinante com certeza será igual a 0. Tá bom? Porque eu não tenho como obter nenhum produto diferente de 0. Próxima propriedade. Próxima propriedade diz o seguinte, né? Quarta propriedade já, né? Quando uma fila, novamente, lembrando que fila pode ser linha ou coluna, é combinação linear de outras. Quando isso acontecer, meu determinante vai ser igual a 0. Mais uma propriedade que me dá determinante igual a 0. Como é que eu vou demonstrar isso? Numa matriz, né, num determinante de ordem 2, eu não tenho como fazer uma combinação linear, né, de duas linhas para chegar na terceira, porque eu só tenho duas linhas e duas colunas. Então eu vou mostrar direto, né, um determinante de ordem 3. Vamos lá, 2 menos 3 e 1. Vamos colocar aqui 5, 4 e menos 3. O que acontece? A terceira linha, né,
vai ser a combinação linear entre essas duas. O que é combinação linear? Eu posso somar essas duas, eu posso multiplicar uma e depois somar, posso subtrair. A combinação linear é uma combinação que eu uso os elementos proporcionais a esse, uso os elementos proporcionais a esse e somo ou subtraio, tá? Então, olha só, vou somar 2 mais 5, 7, menos 3 com mais 4, 1. 1 com menos 3, menos 2. Esse tipo de propriedade é a propriedade mais difícil de eu enxergar simplesmente olhando o determinante, tá? E esse tipo de coisa me obriga a ter um pouco mais de prática, né? Treino, para eu poder encontrar só de olhar. Então a gente teria o seguinte, ó, vou repetir lá o 2, 5 e 7, menos 3, 4 e 1. E aí agora eu vou fazer, né, as diagonais principais, diagonais secundárias. 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes menos 2 dá menos 16. Menos 3 com menos 3 dá 9, 9 com 7, 63. 1 vezes 5 vezes 1 vai dar 5. Agora as diagonais secundárias. 1 vezes 4 dá 4, vezes 7 dá 28. Só que está na diagonal secundária, então vem menos 28. 2 vezes menos 3 dá menos 6, vezes 1 dá menos 6. Como está na diagonal secundária, vem mais 6. E aqui eu tenho menos 3 vezes 5, que dá menos 15. Menos 15 com menos 2 dá mais 30. Como está na secundária, vem menos 30. Tá? Para resolver isso aqui, eu vou somar tudo que está positivo, tudo que está negativo, depois eu faço a diferença. 63 mais 5, 68. 68 mais 6, 74. Tá? Menos 16 com menos 28, menos 44. Menos 44 com menos 30, menos 74. 74 menos 74, 0. Tá? Por quê? Porque a terceira linha era uma combinação linear dessas duas aqui. Se eu quisesse fazer com colunas, também daria, tá bom? Como eu falei, essa propriedade é a mais complicada de visualizar assim, né? De bate-pronto, olhei aqui, já achei a combinação. Tem que treinar um pouquinho. Vamos para a próxima. Essa próxima propriedade, ela não fala sobre determinante zero, tá, gente? Vamos para escrever ela aqui. Quando invertemos duas filas, o determinante muda de sinal. Vou mostrar aqui dois exemplos rapidinhos, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo, uma 2 por 2. Vou colocar aqui 2, 3, menos 4 e 5. Repara que eu não tenho aqui agora nenhuma coisa acontecendo, né? Como acontecia nas outras propriedades. Eu peguei um determinante qualquer, tá? Se eu fosse calcular esse determinante, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes menos 4 dá menos 12, como está na secundária, muda o sinal, mais 12, 10 mais 12, 22. Eu vou inverter as duas colunas. Então vai ficar aqui 3, 5, 2 e menos 4. A hora que eu calculo, 3 vezes menos 4 vai dar menos 12, 2 vezes 5 dá 10, como está na secundária, menos 10. Menos 12 menos 10, menos 22. Repara, eu troquei duas colunas, né? Eu inverti duas colunas e obtive o determinante oposto, simplesmente trocando o sinal. Tá certo? É isso que diz a propriedade. Se eu tenho um determinante e eu troco ou duas colunas de lugar, ou eu poderia trocar as linhas, acontece exatamente isso do sinal. Tá certo? Vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade, ela é importante, tá? Para algumas questões de vestibular, principalmente, que diz assim, ó, se multiplicarmos uma fila, olha só, vou colocar aqui uma fila, tá?
da matriz por um número, qual que é o número? N, tá? Um número N qualquer, o valor da determinante também será multiplicado por N. Como é que eu vou provar isso aí? Tá? Como é que eu vou provar isso aí? Vamos pegar um determinante de ordem 2 lá. Eu devia ter deixado aquela mesma lá, né? A gente já... 2 menos 3, 4 e 5. Eu acho que era isso aqui que tinha. Eu já nem lembro se era essa aqui. Se a gente calcula esse determinante, né? 2 vezes 5 dá 10, menos 3 vezes 4 dá menos 12, vem pra cá mais 12, 10 mais 12, 22. Escolhe uma dessas linhas aqui. Ou linha ou coluna, tá? Tanto faz, porque é uma fila, ó. Eu posso fazer tanto da linha quanto da coluna. E multiplica por um número qualquer. Chamei aqui de N, eu vou multiplicar então. Vamos multiplicar uma linha aqui por 2, tá? A primeira linha por 2. 2 vezes 2 dá 4. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. A segunda linha eu vou repetir. E você faria o determinante. 4 vezes 5 vai dar 20. Menos 6 vezes 4 dá menos 24. Está na secundária, troca o sinal. Mais 24. 20 mais 24, 44. Que realmente, ó, eu multipliquei por 2. Que foi, né, a multiplicação que eu usei na primeira linha. E aí agora vem uma questão, que é uma consequência dessa propriedade, que quando eu falei para vocês que era importante essa propriedade, é muito mais pela consequência, que é o quê? O que acontece, né, se eu multiplicar toda uma matriz pelo valor n? Ou seja, o que acontece se eu multiplicar toda a matriz aqui por 2? Ó, multipliquei a linha por 2, agora essa linha vai dar 8 e vai dar 10. Calculando... Opa, aqui era 22, tá? 4 vezes 10 vai dar 40. Menos 6 vezes 8 vai dar 48. Menos 48, vem pra cá mais 48. Que vai dar 88. Por quanto que a gente multiplicou aqui? A gente multiplicou por 4. Por quê? Porque é como se eu tivesse multiplicado a primeira linha por 2, então 2 vezes 22, e depois multipliquei a segunda linha por 2, ou seja, também vai multiplicar por 2. Então existe uma consequência, né, que é uma consequência dessa propriedade. Então eu até vou escrever na mesma cor como se fosse aqui uma consequência, né? Ao multiplicar toda matriz por n, tá? Teremos o determinante multiplicado por... A gente multiplicou cada linha por n, então vai ficar n elevado, eu vou colocar k aqui, tá? Nesse caso seria 2, por quê? Vou colocar aqui, ó, k é a ordem desse determinante, ou seja, é o tamanho dele. Esse determinante tem ordem 2. Se eu multipliquei tudo por 2, 2 ao quadrado dá 4, 22 vezes 4, 88. Se eu tivesse uma matriz de ordem 3 e fizesse isso, eu teria 2 ao cubo, e aí eu pegaria lá, né, o determinante anterior, multiplicaria por 8. Isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Se eu multiplico uma linha, aquele valor que eu multipliquei na linha, multiplica o determinante. Se eu multipliquei todos os elementos do determinante, eu preciso pensar, opa, aquele valor que eu multipliquei elevado à ordem, tá certo? Importantíssima essa propriedade. Vamos para mais uma. Galera, a próxima propriedade, deixa eu ver contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a sétima propriedade. Sétima propriedade que a gente tem, ele afirma o seguinte: se a gente substituir uma fila
combinação linear dela com outra ou outras, vou colocar aqui outras, né? Determinante não altera. Determinante não altera, tá? O que eu vou fazer? Vou mostrar um exemplo. Vou mostrar uma 2x2, tá, gente? Para ficar mais claro. Para ficar mais rápido. Desculpa, mais claro não. 2 menos 3, vou colocar aqui 10 e 4. Né? Se eu calcular esse determinante, 2 vezes 4 dá 8. Menos 3 vezes 10 dá menos 30. Está na secundária, vem para cá mais 30. 8 mais 30, 38. O que eu quero? Eu quero substituir uma das filas. Vamos substituir essa aqui de baixo, tá? Como que a gente vai substituir? Eu vou repetir a primeira, 2 e menos 3, e eu vou fazer uma combinação entre essas duas. 2 mais 10, 12. Menos 3 com mais 4, 1. Calculando esse determinante, 2 vezes 1 dá 2, menos 3 vezes 12 dá menos 36. Muda o sinal, porque está na secundária. 2 mais 36 continua sendo 38. O mesmo valor de determinante. Tá bom? Ah, professor, e se eu quisesse as colunas? Daria na mesma, né? Ah, eu quero substituir a segunda coluna. Repete a primeira, 2 e 10. E aqui, 2 com menos 3 dá menos 1. Vai colocar menos 1 no lugar. 10 mais 4 vai dar 14. Então, 2 menos 1, 10, 14. Vai ter também o mesmo valor de determinante. Tá certo? Vamos lá, mais uma minha. Penúltima parte, tá? Penúltima propriedade que a gente vai trabalhar. Não é, é a última propriedade, porque o que eu vou falar depois tem a ver com um teorema, tá? Ela diz o seguinte, ó. A oitava propriedade diz que se os elementos abaixo ou acima da diagonal principal forem todos nulos, tá? Ah, professor, determinante é nulo. Não, toma cuidado. Pera aí. Os elementos da diagonal, eles não são nulos, tá? Eu tenho aqui os elementos acima ou abaixo da diagonal principal. O determinante vai ser igual ao produto da diagonal. Eu só preciso olhar a diagonal, multiplica, né, os elementos da diagonal, que você vai ter o determinante daquela matriz. Então vamos lá mostrar aqui, né? Numa matriz de ordem 2, 2, 3, 0 e menos 2. Menos 1, desculpa. A diagonal principal é esse elemento. Repara que todos para baixo dele, né, são nulos, são zero. Se eu fosse fazer 2 vezes menos 1 dá menos 2, 3 vezes 0 dá 0, opa, determinante menos 2, que é realmente o produto da diagonal. Vou pegar aqui uma de ordem 3. Tá aí. A diagonal principal está aqui. Todos para baixo são nulos. Se eu quisesse colocar todos para cima nulos, também poderia, tá? Como é que a gente faria para resolver, né? 1, 0, 0, 3 menos 2, 0. E aí multiplicaria. 1 vezes menos 2 dá menos 2, vezes 3, menos 6. 3 vezes 4 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 vezes 0 dá 0. 5 menos 2 é 0, 0, 0, 0. Determinante deu menos 6. Que é normalmente porque todas as outras diagonais tinham um elemento 0, né? É exatamente o produto dos elementos da diagonal principal, tá bom? Para terminar, galera, vamos ver um teoreminha. A gente tem um teorema que a gente chama lá recebe o nome de um matemático, que é o teorema de Binet. Teorema de Binet. O que eu tenho que saber sobre o teorema de Binet? Já lembra da propriedade, tá? É um teorema. O teorema de Binet me diz o seguinte: determinante de A vezes B é igual ao determinante de A
vezes determinante de B. Tá? Ah, professor, mas quando que eu vou usar isso? Olha, a gente tem algumas situações. Quando eu conheço as duas matrizes, né, e é mais simples eu calcular o determinante delas do que fazer o produto e depois calcular o determinante, pode ser usado. Ah, professor, mas eu prefiro fazer. Galera, opção, tá? Eu já vi questões que, sabendo isso aqui, sai mais rápido, tá? É mais tranquilo. Beleza? Galera, então a aula de hoje é isso. A gente falou um pouquinho sobre as propriedades dos determinantes e também o teorema de Miner. Fique atento, faça os exercícios que você puder fazer que tenham a ver com esse assunto. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.